A memória curta é das maiores ameaças à democracia. Se formos a achar que ninguém é culpado ou os culpados são sempre os outros, então neste país os políticos nunca serão responsáveis por nada que decidem. Faleceu o Dr. Jorge Sampaio, que foi Presidente de Portugal entre os anos de 1996 e 2006. Olho para a imprensa e parece que, politicamente, o Dr. Sampaio não cometeu erro nenhum. É certo que quando alguém falece, há que exaltar o lado positivo que foi feito em vida pela pessoa que acabou de falecer. No entanto, no caso do Dr. Jorge Sampaio, vai-se além disso e exalta-se como se, politicamente, tivesse sido exímio no exercício das suas funções políticas. É aqui que discordo. Lembrando que neste comentário vou-me referir única e exclusivamente àquilo que considero que foi um erro político grave cometido pelo Dr. Jorge Sampaio. No lado pessoal não existe nada a apontar, a não ser as excelentes iniciativas, muitas delas de cariz social, que o Dr. Sampaio teve ao longo da sua vida. Até poderia concordar com o que se diz do Dr. Sampaio na comunicação social se não fosse a dissolução da Assembleia da República em 2004. Na minha opinião, essa ação foi um erro grave e que intensificou a crise socioeconómica que o país vinha a passar. Devemos nos lembrar que dissolver a Assembleia da República é algo que se deve fazer em última instância, quando já não existe qualquer possibilidade de formação de governo, o que não era o caso na altura. O que me leva a suspeitar que o Dr. Sampaio pode ter agido por motivação partidária, visto que o Dr. Sampaio era simpatizante do Partido Socialista. A razão de este instrumento legal ser considerado a bomba atómica da presidência é porque permite ao Presidente interferir diretamente na governação. O objetivo de uma Assembleia é conseguir dar estabilidade a um ou vários governos por 4 anos, e nós sabemos que existem fases em que os governos estão desgastados politicamente. A gestão do desgaste governamental é extremamente importante, pois só esta gestão pode explicar o segundo mandato do engenheiro José Sócrates em 2009 ou a eleição ganha pelo PSD em 2015. A gestão do desgaste de um governo, normalmente, é feita com medidas populistas e eleitoralistas que enganam os eleitores, levando-os a votar num governo que não tem feito um bom trabalho governamental. O Dr. Sampaio, ao dissolver a Assembleia naquela altura, naquelas circunstâncias em que o PS estava muito desgastado politicamente, por vários motivos, permitiu e ajudou a que o engenheiro José Sócrates conseguisse uma maioria absoluta em 2005. Essa maioria absoluta foi gravíssima para o país, pois, entre outras coisas, o governo do engenheiro Sócrates submeteu o país a uma maior austeridade que o governo antecessor e, pior, geriu muito mal o dinheiro arrecadado desses impostos, o que aumentou ainda mais a crise socioeconómica pela qual Portugal passava e que se mantém até hoje. Mas muitos poderão dizer, mas a culpa é do engenheiro José Sócrates, não do Dr. Sampaio. Como referi anteriormente, o Dr. Sampaio contribuiu diretamente para esta situação, o que faz dele coautor de tudo o que se passou naquela governação. É por isso, aliás, que o Presidente deve ser muito cauteloso na utilização deste recurso presidencial, pois quando utilizado nas circunstâncias em que o Dr. Sampaio utilizou, faz do Presidente da República coautor do governo que sair dessa eleição. Há mais vida para além do orçamento, disse o Dr. Sampaio, e eu concordo completamente. No entanto, e contrariando as promessas eleitorais feitas, não foi esse o caminho seguido pelo engenheiro José Sócrates em 2005. Muitos poderão perguntar, então por que os portugueses em 2009 voltaram a escolher o PS do engenheiro José Sócrates para governar? Como referi anteriormente, um governo deve fazer uma gestão do desgaste político que tem ao longo de uma legislatura. No caso do governo do engenheiro Sócrates, de 2005 a 2009, com a maioria absoluta, o engenheiro Sócrates pôde fazer essa gestão livremente, chegando em 2008 e 2009 a adotar medidas populistas e eleitoralistas que resultam sempre e enganam sempre as pessoas. Este facto é justificado pelo fracasso do segundo governo do engenheiro Sócrates, em que o governo não conseguiu concluir a legislatura de 4 anos. E sim, a população é a principal responsável em continuar a cair nestes truques eleitoralistas que vão mantendo estes governos que muito dano fazem ao país. Mas isso não quer dizer que os agentes políticos não tenham culpa, porque são os agentes políticos os primeiros culpados. Algo que tem que acabar é fingir que as pessoas foram perfeitas.
a quando da sua morte. É isso que estou a fazer com este comentário. Lembrar a todos que o Dr. Sampaio, para além das qualidades que tem como ser humano, ou que tinha como ser humano, cometeu um erro grave, em que eu e as classes mais baixas deste país lidamos e enfrentamos ainda hoje, e provavelmente para a vida toda. Se a população começar-se a lembrar, e mais importante, a responsabilizar os agentes políticos pelo que fazem no exercício das suas funções, acredito que estes irão começar a ser mais responsáveis, pois sabem que não serão esquecidos e serão lembrados pelo que fizeram de bom, mas sobretudo pelo que fizeram de mal. Mas, apesar de tudo o que falei aqui, obviamente que lamento a morte do Dr. Jorge Sampaio. E termino este comentário dando os meus e mais sinceros sentimentos à família e amigos mais próximos.